Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vinda a esse dia abençoado. Hoje é o Provérbios 9. Tem duas partes, né? De Provérbios 31. E hoje a gente vai para Provérbios. É o último dessa primeira parte, né? 31, 9. Vou começar com uma oração, tá? Pai, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, sentada à mesa com outras mulheres virtuosas, sábias, preciosas, amadas. Muito obrigada, Jesus, por sentar à mesa conosco, estar à mesa conosco. Muito obrigada por tua presença, Senhor. Graças te dou por tudo, por essa manhã, por esse dia abençoado, por essa palavra grandiosa e essencial para nós. Espírito Santo, graças te dou por tua condução em cada palavra, que cada palavra seja a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, qual é a mensagem de hoje? Amém. Deixa eu só compartilhar aqui. Voltei. Pronto. A gente provavelmente hoje vai ser bem mais curta a live, mas deixa fluir, né? Hoje é Provérbios 31 e o 9. E ele fala assim: use a sua autoridade para fazer justiça e ajudar os pobres e necessitados. Aí eu grifei a palavra autoridade, grifei justiça, ajudar pobres e necessitados. Não sei quais vocês grifaram aí, não sei qual você grifou aí. Aí eu quero começar falando sobre autoridade e justiça. Porque autoridade, quem tem, é quem está em uma hierarquia. Quando se fala de autoridade é porque se tem hierarquia. E falando de autoridade, a gente lembra o quê? Governo, a gente lembra rei, né? E foi assim que a mãe de Lemuel estava ensinando para ele, né? É para um rei. E com isso, tem também aqui justiça, né? E o que é justiça? É ajustar, né? É ajustar, é trazer a verdade, é viver, né? É viver de fato a verdade e ensinar essa verdade. E dentro do lar, olha só, e dentro do lar tem uma hierarquia. O marido e a esposa. Eles são a hierarquia da casa, né? Do lar. E às vezes, por questões, claro, né, que os nossos pais têm, ele usa a autoridade deles para fazer e causar algo ruim, né, no nosso coração. E de certa forma, isso faz com que os filhos eles não sejam conectados com os pais ou seja, distanciam, né? Esse autoritarismo distancia os pais dos filhos. E o que acontece é que esse afastamento faz com que a gente esteja com pais vivos, mas a gente se sentindo órfão. Olha só,
Os filhos se tornam órfãos de pais vivos, porque eles não estão conectados, né, com os pais, ou seja, eles estão afastados. E afastados dos pais, estão afastados de si, porque a gente foi formado de quem? Do nosso pai e da nossa mãe. Então, é como a gente é o nosso pai e a nossa mãe. É o resultado deles dois juntos. E quando a gente tá afastado deles, a gente também tá afastado de nós. Consegue entender? Raciocinar, né? Pensar assim. Então, e por consequência, né, como eu falei ontem, a gente, quando se sente órfão, quando tem a dor do abandono, ela se repete na vida adulta. E linkando aqui um exemplo, né, que é a pessoa que está viúva, de marido vivo. E é o marido que ele, espiritualmente, ele está morto, né? Mas a carne continua ali, né? Continua aqui na terra. Então, o autoritarismo, quando aquela autoridade usa de forma que não convém ao Senhor, que não é de acordo com o que ele ensina, então causa dor. Mas quando os pais eles usam a sua autoridade para se impor, se posicionar e tá ali como o rei, né? Como o pai exercendo, bom dia, Pamela, exercendo o seu lugar ali de rei e a mulher o seu lugar de rainha. Mas aqui eu quero focar mais no rei. Quando ele exerce o seu lugar, quando ele tá ali no seu lugar de rei, de homem, ele consegue fazer com que aquela nação, ou seja, aquela família, ela seja próspera e feliz. Eu vou ler aqui uns versículos de Provérbios 29. Eu quero começar com o 2. Olha só o que diz. Quando o governo é formado de homens justos, o povo se alegra. Porém, quando os líderes de uma nação são maus, o povo chora de tristeza. E aqui, desse versículo eu grifei governo, chora e tristeza. O governo, quando fala de governo, a gente pensa assim na nação, né? Só que o primeiro governo é no nosso lar. A primeira nação é o nosso lar. Aí tem pessoas que querem liderar lá fora, que querem governar sobre um povo lá fora e sendo não é justo, né? Mas ímpio, vamos dizer assim, perdidos de si, querem governar um povo. Olha só. E isso causa o quê? Causa tristeza. Isso causa dor. Então a gente precisa aprender sim com outras pessoas que foram líderes. A gente precisa, a Bíblia nos ensina, outras pessoas aqui na Terra já pegaram os códigos, né, da Bíblia. E a gente pode aprender sobre liderança com essas pessoas. E a gente aprender a liderar primeiro o nosso lar. O nosso lar. E, bom dia, Rosângela. E quando a gente está liderando o nosso lar, a gente está governando o nosso lar, a gente consegue transbordar disso lá fora. E qual é a recompensa? Qual é o resultado de quem governa? De quem está governando bem? É alegria. Olha só, o povo se alegra. No capítulo 29 ainda, e o versículo 4, fala assim: um rei justo ajuda o seu país a crescer e viver em paz. Olha só. Mas o rei que quer ficar rico
a custo. O rei justo ajuda o seu país a crescer e viver em paz. Mas o rei que quer ficar rico a custo de soberba acaba destruindo sua nação. Olha só que forte. Bom dia. Aí aqui fala assim, ó, um rei justo ajuda. Um rei justo, ele tá ali para ajustar, para liderar, para governar bem. E quando ele faz isso, ele faz com que a sua nação cresça e viva em paz. Agora imaginem aí, um homem, né? Com o seu bom governo, ele traz, gente, e quando fala de paz, não significa que não tem guerra, mas ele traz aquela segurança. E a esposa fica, né? Ela sente paz, ela sente segurança nele, então ela fica tranquila. E ele, nesse caso, e a gente como esposa, né, como mulher, a gente traz a paz dentro de casa, ou seja, ele confia, ele tem força, ele recebe força para ir para a guerra. E a gente confia, né, na segurança dele, nessa liderança. E a gente precisa abrir mão de estar no controle. Às vezes a gente fica controlando finanças, fazendo um monte de pagamento. Gente, a gente quer dar conta de tudo. Só que o homem tem as suas responsabilidades e a gente precisa abrir mão para que eles se coloquem no seu lugar. E isso vai acontecer quando a gente se colocar no nosso, né? Como a gente tem falado muito esses dias. Então, um rei justo, ele ajuda o seu país, ou seja, a sua casa, né? A crescer e viver em paz. Então, homens, se posicionem, né? Como tal. Como o homem que o Senhor falou que você é. Como um rei. Porque você é um rei. Bom dia, Stefana. Deus, ele fala, ele é o rei dos reis. Ou seja, ele é o seu rei. E você pode aprender com ele. Ele é o seu pai. E você pode aprender com o seu pai. E você, como filho, tem características do pai. E essa força também que o homem, né, encontra no seu pai aqui também terreno. E muitas vezes o pai foi ausente. Então o filho, ele julga, ele critica, ele rejeita, ele tem dor. E a gente precisa abrir mão de continuar com o nosso coração colocado na dor. A gente precisa abrir mão de para ter o nosso coração limpo, a gente precisa abrir mão do ego, da soberba, a gente precisa abrir mão do ódio, do rancor. E quando a gente faz isso, a gente está abrindo os braços para receber o amor, a paz, força, coragem. Então, o homem, ele tem ele recebe muita força, né, pelo nosso posicionamento como esposa. Mas também, aqueles que estão aqui assistindo, ele encontra essa força no seu pai. E mães, deixem os seus filhos, deixem o pai dos seus filhos serem seu pai, né? E ele não precisa só de você. Ele não só precisa de uma mãe. Ele precisa do pai, ainda que o pai esteja ausente. Ainda que o pai esteja ausente, né? O que acontece? Quando há separação, alguma coisa assim, né? A mãe geralmente fica com os filhos e às vezes ela tá com raiva, ela tá ferida. E o que ela faz? Ela passa isso para os filhos. E isso é muito ruim.
Isso é colocar, dizer assim, ó, filho, eu vou colocar aqui você no poço. Isso é colocar o seu filho no buraco. É afundar ele. Porque o problema é seu e do seu marido. Não é dos seus filhos. É verdade. E esse encarar, né, é para curar. Ao invés da gente ficar se machucando o tempo todo, recusando olhar a verdade e encarar e resolver, a gente fica batendo numa tecla, né, cutucando a ferida, ficando num pedestal. E a gente precisa que de humildade para descer, para reconhecer. É isso. Olha só, uma vez vieram falar mal do meu pai, né? Falaram assim, ai, seu pai é... Porque os meus pais, a gente morava num sítio e eles vendiam macaxeira, né, no carro de mão. E nas portas, passava pelas portas. E daí, minha mãe, ela carregava também. E meu pai, mais velho do que ela, né? E ele já tava com alguns problemas. Então, quando tinha algumas vezes, algumas situações assim, aí ela pegava o carro. Tipo, ele levava e ela também, né? Mas acabou, se terminou, né, a macaxeira. Ou a banana, que eles também vendiam. Ela tava ali com o carro. Então as pessoas, elas olham de fora, né? Não sabem sobre o relacionamento deles, dos casais. E elas estão olhando o superficial que tá de fora e começam a achar. Achar não é certeza, não é verdade. Aí um dia vieram, uma pessoa falou mal do meu pai, né? Aí falou assim, o seu pai se aproveita da sua mãe, tal, não sei o quê. Eu assim, eu respondi. Eu respondi. Eu era bem jovenzinha, sei lá, quantos eu acho que eu tinha uns 15 anos. Aí, eu não achei bom, não. E aquilo foi automático, não foi nem que eu pensei. Eu não sabia de conhecimento de nada, gente. Foi natural. Então, aí quando a mãe tem um problema com o pai, com o marido ou com o pai dos filhos, às vezes é separado, aí o que é que elas fazem? Pegam o filho só pra ela. Só que a gente, por mais que não seja fácil, é melhor, né? Olhar e resolver isso. Porque imagine, se aquele homem, do jeito que ele está, se ele não tivesse, vocês tiveram momentos bons, né? E se não fosse ele, você nem teria essa filha ou esse filho, ou os seus filhos. Você talvez não tivesse nem a oportunidade de ser mãe, talvez. E se fosse, né, tivesse outra oportunidade, seriam outros filhos, né? E não seriam esses que você tem. Olha só. Então, quando a gente muda o nosso olhar, tá, ele fez isso e aquilo, mas você começa a pedir mesmo ajuda, pai, me ajuda aqui, que eu quero amar. Eu não quero ficar apontando, porque esse não é o meu papel. O Senhor não me fez, não me chamou para isso. Então me ajuda aqui. E eu oro para que ele reconheça, para que ele tenha força, né, para ser o pai, para ser um pai e que a minha filha ou meu filho precisa. Porque eu não quero dar conta, Senhor, além de ser mãe, de me posicionar como mãe, ainda também ter que tomar, né, estar nesse lugar de pai, porque eu não sou homem. O Senhor me fez mulher. Eu não quero dar conta. Eu só quero ser a mãe da minha filha. Então, você fala, né, com Deus e traz esse fluir. Tanto você vai começar a respeitar o lugar dele como pai e deixar, né, ela aprender coisas de homem com o pai e com você coisas de mulher. A gente precisa da força dos dois para poder ir para a vida. Gente, Deus é tão perfeito. Senão a gente tem muitas mulheres que fazem procedimento, um monte de coisa, né?
E uma vez eu escutei uma falando assim, que queria ser mãe com tal idade, e independente se ela encontrasse um homem ou não. Eu fiz assim, meu Deus, sabe, aquela coisa de suprir uma necessidade, algo que tem ali que precisa ser olhado só para ter o status de ser mãe, ou dizer assim, eu quero ter o privilégio de ser mãe. Só que que aquela mulher estava privando o filho do pai. A gente não precisa da mãe, a gente só não precisa só da mãe. A gente precisa dos dois. Cada um tem a sua preciosidade que a gente precisa receber. Tem as suas moedas valiosas, cada um deles, que a gente precisa receber. Eu tenho o cabelo parecido com o da minha mãe. O meu olho é parecido com o do meu pai. E por aí vai. Não tem como eu ser só um. E ainda que faça procedimentos, o espermatozoide saiu de um homem. Ainda que não tenha tido relação sexual. Então, assim, não tem nada desse negócio de independente. É uma mentira. Ontem, tantas pessoas, né, pregam que você pode ser o que você quiser. Não. Se você é mulher, você nasceu para ser mulher e não o que você quiser. Ainda que tente ser um homem, nunca vai ser. Sempre você vai ser mulher. Essa é a sua essência. Ainda que não esteja sendo. O nosso lugar é onde a gente quiser. Não. O nosso lugar é de mulher. É de filha dos nossos pais. É de esposa do nosso marido. E de mãe dos nossos filhos. É porque tá lutando pelos direitos iguais. Que direitos iguais? Isso é só uma farsa. É superficial. Quando se fala direitos iguais, já está dizendo que somos iguais. E não somos. A gente tem o mesmo valor, mas somos diferentes, somos únicas. Gente, até a forma que Deus nos formou foi diferente. A gente já começou assim, né? Deus já começou caprichando. O homem foi feito do pó, da terra. A gente foi feito da costela. Olha que coisa, gente. A gente é tão preciosa e é um privilégio tão grande ser mulher. A gente pode ser protegida. A gente pode ser amada, cuidada. E quando a gente tem as crenças contrárias, tem um versículo que fala, né? No que a gente pensa, a gente vai ser. Então, se a gente pensa o contrário da verdade, a gente vai viver aquilo que a gente acredita. Então, não precisa dar conta de tudo. É pesado, é desonroso. A gente pode ser só mulher. Olha, gente, e a minha blusa hoje tem rosas, né? Flores. Que chique. A gente só precisa ser mulher. E homens que vão assistir, ou que enfim, em algum momento, né? Governem, se posicionem como um homem. E não como um que abandona, que desampara. Cuide da sua esposa. Se posicione. Busque força. E não é assim, meu pai falhou, isso e aquilo. Tá tudo bem. Honre-o, respeite-o. Com as escolhas que ele fez, com quem, com as consequências, com tudo. Honre-o, respeite ele. A vida era de quem? Dele. A responsabilidade de escolhas foi dele. E ele fez o melhor que ele sabia fazer. Quando você entende isso e respeita, você consegue ser o melhor pai, o melhor esposo. Você consegue ter força para se posicionar como um rei do seu lar. E assim você proteger a sua esposa e ensinar os seus filhos, se posicionar, proteger, cuidar, amar a sua família. E não abandoná-la
e não deixar os seus filhos órfãos, por estar autoritário ou por estar em falta, ou estar ausente. Homens, vocês são preciosos. Vocês são fortes. Bom dia, Rita. Corajosos. Lembra que Deus falou foi para Josué, não foi para uma mulher. Ele não falou assim, seja forte e corajosa. Ele falou para um homem, Josué, vai para a guerra. Seja forte e corajoso, porque você já é na sua essência. E para a mulher ele falou assim, coragem, fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Gente, aquilo era um problema que ela tinha com a feminilidade, com o feminino, com a parte feminina, né? E por ela acreditar, ela confiar, ela foi e apenas tocou e foi curada. Aí ele falou assim, pela sua fé, você foi curada. Ou seja, não foi simplesmente eu que curei, mas você veio buscar a cura e encontrou ao tocar em mim. Olha, gente, e foi na orla, né? Não foi nem tipo no corpo dele. Claro que estava ali conectado, mas para vocês verem o poder que tem a palavra de curar o nosso coração, a nossa alma, de nos curar. Então, para a mulher, ele fala coragem, fé. Tenha coragem de ser mulher. Tenha coragem de ser você. Para ser, é preciso de coragem. Então, coragem para o homem e para a mulher, né? Para o homem ele falou, seja forte e corajoso. Para a mulher ele falou, coragem e fé. Olha que coisa linda. A força do homem é diferente da mulher. A força do homem é a força mais física, né? É aquela força de proteger. A nossa força é a nossa força essência, sentimento. Olha que lindo. A gente é tão preciosa. É um privilégio poder ficar em casa, cuidar dos nossos filhos, do nosso marido. E quando ele chegar, ele encontrar um ambiente de paz. E poder encontrar um lar que ele, assim, se alegre. Aí, continuando o versículo, o rei justo ajuda o seu país a crescer e viver em paz, mas o rei que quer, mas o rei que quer ficar rico a custo de suborno acaba destruindo sua nação. Quando ele, julga os seus pais, quando tem dó, quando tem esses problemas, ele tá fora, né? Ele tá no autoritarismo, vamos falar assim, se aproveitando daquela autoridade, daquela hierarquia. Então, um homem que não respeita o seu próprio pai, que não honra, que não consegue respeitá-lo nas escolhas que eles tiveram, ele não tem essa força para ser o homem viril, né? E claro, a gente tem parcela, a gente consegue, né, ajudá-lo a ter essa força e ter essa clareza e mudar até o seu olhar. Mas quando o homem se aproveita, né, dessa autoridade, ele quer a todo custo, sabe? Aí que tá certo, a todo custo que ele vai ser o melhor, ele vai ser melhor do que o pai dele, porque o pai dele foi isso e aquilo. Então, quando ele faz isso, o coração dele está em coisas terrenas. Porque se o coração dele está na palavra, está em coisas celestiais, o tesouro dele, né, o coração dele está ligado no tesouro que é do céu, juntar tesouros no céu, ele vai destruir, ele vai ficar sem força, né? E aqui, ó, ele acaba destruindo a sua nação.
Então, o coração dele está em coisas. E o versículo 7 fala assim, o 29 e o versículo 7. O justo se preocupa ou se ocupa em conhecer as necessidades e direito dos pobres. A gente está falando aqui de rei, de governo, né? E a gente lembra muito do pai, do homem da casa, do lar. Cadê? O justo se preocupa em conhecer as necessidades e direitos dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Olha, aquela pessoa que, eu que tô certo, não quero ouvir, né? Ignorante, arrogante. Uma hora ele cai, né? Mas é melhor a gente descer com humildade, reconhecer, do que a gente cair. E quando ele fala sobre o justo se preocupa em conhecer as necessidades e direitos dos pobres, ou seja, as necessidades a gente liga aqui, que esses pobres são o quê? Os necessitados que está falando nesses versículos é sobre órfãos e viúvas. Então a gente linka aqui com os filhos e a esposa. E se ele não se preocupa, né, em prover, em estar presente, em amar, em cuidar, que essa é uma necessidade da esposa, dos filhos, se ele não se importa com isso e coloca o seu coração em coisas, ele está perverso, ele está ímpio. E colocando seu coração em coisas, ele não enxerga o que ele tem mais precioso, que é a família. E coloca valor, foca o seu olhar, né? E dando valor a coisas. Trabalho. Pessoas lá fora, às vezes a gente não quer abrir mão, né? De ter uma amizade lá fora, mas não, ela tá cega, não, isso. Ou é o contrário, né? Ao invés de. É como se estivesse dando preferência a uma pessoa lá fora do que a própria família. E a gente precisa colocar o nosso olhar, focar o nosso olhar para a nossa família. Porque ela é a base de tudo e ela é a mais importante. Quando eu li o livro Casamento Blindado, uma das coisas que me tocou, e até hoje eu lembro, eu acho que eu li esse livro em 2017. Faz tanto tempo, eu vou até reler ele. É muito bom, gente. Foi que a nossa família é uma empresa. E é a nossa primeira empresa, né? Mas o perverso de nada disso quer saber. Ou seja, ignora. E o que a palavra fala é que coloca o seu coração no tesouro que há no céu. E o que Deus mais ama? Ele não ama coisas, ele ama pessoas. Coisas são para serem usadas. Pessoas não. Pessoas têm valor. Tanto valor que Deus entregou o seu único filho para pagar um preço de sangue, preço de sangue. Será que a gente tem valor? A gente tem muito valor. Tem uma frase de um livro que é assim: pessoas, eu acho que é assim, pessoas têm preço. Não. Coisas têm preço, pessoas têm valor. E muitas vezes a gente não enxerga, né? E o próximo versículo fala assim, que é o 14, o 29 e o 14. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Olha que poderoso isso, gente. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. O que é julgar? É ajustar, é trazer a verdade. Deixa eu ver aqui um versículo que se encaixe. Tá aqui. Peraí. Gente, Deus é tão lindo. Ele deixou tudo na Bíblia, né? Pra gente aprender. Quando ele fala sobre esse julgar, é ajustar. E ele ajusta com a verdade.
Tá tudo na Bíblia. Pra gente, quais verdades são essas? Cristo é a verdade, ele é o verbo. Então, se a gente aprende, a gente age. Olha, verbo é ação. Verbo é ação. E Jesus é o verbo. Ele é a ação. Olha só que poderoso. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó. Então, esse rei, ele julga, ou seja, ajuda, traz a verdade para os pobres, conforme. Já está dizendo aqui. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Então, esse rei que se posiciona como um rei, o homem que se posiciona como um homem viril, o homem que é o homem que lidera, que está ali na condução, quando ele se posiciona no seu lugar, o seu trono é firmado para sempre, ou seja, por gerações. E que trono é esse? Que governo é esse? É o governo do país Brasil? Não. Começa com o seu país, família. A sua família. E isso vai ser firmado por gerações. Meu Deus. A Bíblia até hoje nos ensina muitas coisas, né? E continua ensinando. E tem ali exemplos de pessoas que fizeram coisas boas, coisas que convêm a Deus, e também que não convêm. Aí é uma escolha nossa. Que legado a gente quer deixar? Como uma rainha ou como escrava? Que legado a gente quer deixar? E a gente vai aprender muito nesses dias agora, nesses próximos dias, sobre os comportamentos de uma rainha. Vai ser muito top. Esse rei ou essa rainha, vamos lá. Esse rei levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Olha só. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Quando fala aqui, gente, olha só isso. Em um dos versículos de Provérbios 31, fala que esse marido, né? Esse rei, ele se senta entre os anciãos, entre os governantes, entre autoridades. E ali, ele é honrado, ele é reconhecido. E uma pessoa que consegue chegar a esse lugar, né? Claro que tem muito, muito, muito da sua esposa. Porque ali ele está num novo relacionamento. E quando o homem consegue levantar do pó o necessitado, ou seja, ele consegue fazer algo por alguém, olha a força dele, olha a força que ele tem. Deus ele traz aqui o que o homem consegue fazer. Então, assim, é muito forte, né? O homem é muito forte. Então, ele levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Olha que força que ele tem. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Quando fala assim, lugar de honra, sentar, lembra de quê? De mesa. Quando Davi encontrou... Como é o nome dele? Eu acho que é neto de Jonatas. Eu esqueci o nome dele. Enfim. Que ele fugiu, né? E foi o descendente de Jonatas que estava vivo e Davi encontrou. E Davi tinha prometido, né? Para Jonatas que ia cuidar da descendência dele. E quando encontrou, Davi trouxe ele à mesa. Então, assim, a mesa é um lugar de cura. É um lugar de alimento espiritual na alma e no corpo. Na mesa a intimidade, na mesa a cura. Estar à mesa
a relacionamentos, a escuta, a fala, um ouve, outro fala. Na mesa é pra gente estar sentado, presente, não com telefone. Mefibosete, isso, Mefibosete. E olha, a fala dele, né? É que é tipo, eu não sou digno de estar aí. Não, é o seu lugar. Aí Davi fala, é o seu lugar. E ele sentou com aquele banquete. No livro, fala que... No livro A Experiência da Mesa, né? Fala sobre a autora. Teve um dia em uma live que eu falei e não terminei de fechar. O exemplo que é a Nora não, a sogra dessa autora perdeu o marido. E daí ela ficou muito triste, depressiva. E essa autora falou assim, prepare a mesa, mesmo para você só. Mas aí lembre que você não tá só, Cristo tá também com você. E ela começou a fazer isso, fazer mesa posta para ela sozinha. Aí ela lembrava que Cristo estava ali. E ela foi curada, gente, ela foi sendo curada. Aí tem outro exemplo, né, que a autora traz, que a esposa, ele ficava muito no trabalho, tava tudo assim, comia na hora errada, comia coisas fora. Eles não tinham o princípio da mesa. Eles não tinham isso como princípio, né, sentar à mesa. E acabou que ele ficava muito no trabalho. Daqui a pouco descobriu que ele estava traindo e ele saiu de casa. Ou seja, ele estava um homem fraco, né? Se entregando a mulheres e entregando a sua força a coisas. Aí o que aconteceu? E ele fugindo, né, de casa, porque na parte dela, ela não estava proporcionando, né, aquele lar de paz, tranquilidade. E quando ela aprendeu, ela começou a fazer diferente, mesmo ele fora de casa. Aí ele ia visitar, né, os filhos, ver os filhos. E ela começou a falar assim, quer entrar? A gente tá jantando. E ele começou, não, hoje não. Aí só sei que teve um dia que ele entrou. E na mesa, tava lá, né, a mesa posta, todo mundo na mesa conversando. Aí ela falou assim, pode entrar. Aí ele entrou. Aí ele comeu, né, junto. Gente, e o homem, ele foi sendo transformado. E depois ele pediu para voltar para onde ele nem deveria ter saído, né? Ele pediu para voltar e houve ali, né, uma libertação mesmo, de se libertar daquela dor, perdão, enfim. E a família foi restaurada. Olha só. E foi ali, sentados à mesa. A mesa tem muito poder, gente. Eu tô fazendo as lives, eu tô fazendo na mesa também. E inclusive Cristo tá aqui. E tá aí com você também, né? Que eu falo que a gente está sentado à mesa. Isso é muito importante. Aí continua no versículo. Aí eu esqueci de falar, né? 1 Samuel 2:8. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. E Salmos 107:41. Mas tira os pobres da miséria. Ó, esse homem forte, né? Esse rei. Olha o que ele consegue fazer. Tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Ou seja, ele consegue administrar uma empresa que ajuda famílias. É porque ele consegue também no seu lar. Então, se está bem dentro, vai ficar bem fora. Então, cuide do seu casamento, cuide da sua família, cuide do seu marido, para ele estar um homem forte, um homem feliz, sabe? Que ele tenha prazer de chegar em casa, de encontrar você, de encontrar a sua família, né? A família de vocês, encontrar os filhos e ele chegar bem. Não receba reclamando, ai, chegou tarde, aí não sei o quê. Eu indico novamente, né, o livro As 5 Linguagens do Amor. Vocês vão ver lá experiências que vocês vão se conectar. Porque lá tem histórias. E a experiência da mesa. Faça com que o seu lar seja um ambiente de paz, de amor, de alegria, sabe?
um ambiente bom, cheiroso, arrumado, organizado. E não naquele extremo controle que às vezes tem mulheres, né? Que é tão controladora que ela quer controlar até onde que fica o sapato do marido. Assim, nos detalhes. E não é assim. A casa não é só da gente, da mulher. A casa do homem também. Aí tem aquelas mulheres que são muito exigentes. Ai, mas eu passei... Eu varri agora. Ah, mas eu arrumei... Deixou a sandália ali. Assim, amor, você pode deixar ali. Eu coloquei um cestinho já pra gente colocar os sapatos. Você pode deixar ali? Vai me ajudar tanto. E vai deixar ainda mais, né? A casa bem... Com um ambiente bom, organizado. Aí ele vai colocar lá, né? Quando você não impõe, quando você pede. Aí quando ele coloca, ele fala assim, obrigada, amor. Sabe? Agradece. Seja delicada. Isso faz parte da nossa identidade. Delicadeza. Se perdeu por quê? Por causa das crenças. Porque a gente não sabia quem a gente era. Mas isso vai mudar. E agora vai se tornar leve, porque você vai ser você, na sua essência, e não quem você quer ser. Ah, então eu vou querer ser homem, aí eu vou ser homem. Não vai. Eu poderia conseguir estar homem, mas nunca vou ser, porque a minha essência, eu sou mulher. Deus, ele me fez mulher. Quando Deus, nasceu homossexual, gay, alguma coisa assim. Não. Ele nasceu homem ou nasceu mulher. Senão Deus tinha feito isso. Deus tinha feito um homem e uma mulher. Entende? Tá tudo distorcido, gente. E eles... Bom dia, Selma. E essas mentiras que o diabo quer, né, colocar em nosso coração, assim como colocou uma em Eva. E olha as consequências, né? Então, essas mentiras são sutis. São em coisas bobas, sabe? Coisas bobinhas. Ah, isso é besteira. Chamar o seu marido de boy, seu namorado, sei lá. Ah, isso é besteira. O que vale é a intenção. Não. Começa com a intenção. Mas se você tem... Gente, quando uma pessoa vai matar outra, qual é a intenção dela? Para ela é uma intenção boa. Mas ela tá fazendo algo bom? Não. Então, não é a intenção que vale. Começa na intenção. Qual é a intenção do seu coração? Agora vamos avaliar se essa ação convém. De intenções boas, o mundo está cheio. E também está cheio de muita maldade. Então a gente nasce. A gente já é. Porque ele já nos formou há muitos anos. Ele já nos formou há muitos anos. A gente não vai ser alguém ainda. A gente não vai se tornar alguém ainda. A gente já foi formado. Façam perguntas. Não aceitem tudo que você ouve, que as pessoas falam. Ah, direitos iguais. Gente, primeiro que quando fala direitos iguais, está dizendo que as pessoas são iguais. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Mas o salário de uma profissão é para o outro receber também. Sim, está trabalhando da mesma forma. Agora pensem aí. Uma pessoa que trabalha pesado. O físico, usando o físico, é um trabalho para homem. Aí a mulher, ela não sabe quem ela é. Porque se ela soubesse, ela não se colocaria nesse lugar. E sim num lugar de mulher, feminina. Aí a mulher quer trabalhar naquele trabalho que é pesado, que é físico, que é de homem. Ah, mas eu consigo também. Ah, mas não sei o quê. Tá tudo bem. Então, sabe o que é esse direito? É dizer que a mulher tem que, sim, tá lá naquele trabalho que foi direcionado para homem. Ou seja, é um trabalho, é um propósito que o homem faz. Olha só, quando Eva e Adão pecaram, Deus falou o quê? Vai aumentar, agora você vai... Adão, agora você vai comer do seu trabalho. Você agora vai, suar. Ele não falou pra mulher, não. E aqui, gente, eu não tô dizendo que a gente não pode trabalhar, tá? Vocês são adultas, mulheres, sábias e estão entendendo.
Tá entrando aí a verdade profundamente no seu coração. Então, esse direito quer dizer isso. Olha como é sutil. Quer dizer que a gente, sim, tem que estar naquele trabalho pesado. O que é que tem com isso? A gente só abre mão do nosso lar. A gente só abre mão do bem mais precioso que é a nossa família. A gente só abre mão de coisas eternas, celestiais. É só isso. O que é que tem? Gente, o que é mais valioso? Você focar em dinheiro, porque você vai trabalhar, você foca em quê? Se o seu coração está em dinheiro, se o seu coração está em coisas, está no que as pessoas dizem, o seu coração está em coisa terrena. E quando a gente foca em coisas terrenas, isso destrói nações. E começa pela sua, que é a família. A gente precisa curar o nosso coração e focar de volta o nosso olhar para o nosso lar. Gente, é tão bom falar disso. Lar, nossa família. Então a gente precisa focar o nosso coração para o que é eterno. O jovem rico, ele abre mão de estar com Cristo, de reinar, por causa de herança, ou seja, coisas que não foi conquistado nem por ele, né? Que não foi do suor dele, do trabalho dele. Por isso que ele abriu mão. Quando a gente aprende a fazer, quando a gente aprende a ser, quando a gente aprende a ter, para a gente se desvincular disso, por exemplo, se o jovem rico ele tivesse conquistado, ele teria aprendido a ter, porque ele era. Ele ia falar assim, nossa, eu conquistei uma vez, se eu quiser essa mesma coisa, eu conquisto novamente, porque eu sei como faz. E muitas vezes, nós como os pais, falhamos no sentido de ensinar os nossos filhos a ter, mas primeiro a ser. E a partir de quem ele é, ele pode ter. E eles vão aprender a ter. E não ficar dependendo da herança de A e de B. Isso são pessoas infantis, crescem crianças. Adultos, crianças, adultos infantis. E a gente precisa pegar essa força, sabe? O ensinamento, o respeito pelos nossos pais, honrando-os. A gente vai ter essa força de ir e conquistar. Quando a gente aprende quem a gente é, ninguém nos para. Alguém pode falar assim, quem é você, Josi? Quem é você, Neide? Eu sei quem eu sou. Quem é você para estar falando A, para estar falando C, para estar falando Z? Eu sei quem eu sou. E não me dói. Não mais. Mas já doeu. Sim, já doeu. Agora não dói mais. E a gente tem um privilégio muito grandioso, sabe? De poder estar no nosso lar. Gente, ensinar, educar, preparar os nossos filhos para cumprir propósitos para o reino. Gente, isso é muito poderoso. Vocês conseguem enxergar? E isso perdura, isso perdura por gerações. Você acha que é apenas um trabalho que você faz lá fora, abrindo mão do que está dentro, é que vai perdurar? Aquilo vai ser esquecido. Mas se a gente cuida do nosso lar e tem ele como nossa prioridade e é a nossa base, é ali que tudo começa, se ele tá bem, a gente vai conseguir. Olha só que força que o homem tem, né? E a mulher tem a força diferente. Então ela contribui com a força dela em essência, em incentivo, em apoio, em desafiar ele. Falar assim, amor, eu confio em você. Ele vai dizer, rapaz, eu não posso decepcionar essa mulher. Ela confia em mim. Eu tenho uma família agora. E você, de certa forma, vai ser uma força para ele.
Sabe aquela opositora idônea, né? É aquela que desafia. E desafia não mandando, não impondo, mas sendo sábia, com sutileza. Quando você confia, amor, eu confio. Eu confio que na condução, na sua condução, na nossa família, no nosso lar. Eu confio, meu amor, que já deu certo na empresa. Sabe? E ele compartilha com você e você traz, né? Com discernimento, com sabedoria. Você traz uma fala e aquilo fortalece. Ou seja, a gente precisa apoiar mais. E com isso, olha o que acontece. O versículo fala: mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. Ou seja, quando a gente tá bem em casa, a gente consegue estar bem lá fora. Então, abre uma empresa, né? Então, abrir uma empresa, aquela empresa vai ser bênção, vai levantar quantas pessoas? Muitas pessoas. E uma empresa, quando a gente é rei em casa, a gente ensina, a gente reflete sobre nobreza. E a gente não vai escravizar os colaboradores da empresa. A gente vai honrá-los. Gente, se uma empresa existe, é porque tem pessoas ali apoiando, fazendo algo, servindo você para que a empresa exista. E também, pelo seu posicionamento, aquelas famílias estão sendo servidas de alguma forma, estão sendo honradas, estão sendo olhadas. E olha que poderoso. Quando a gente tem a nossa empresa fora também, a gente está levantando os pobres da miséria, ou seja, aqueles aflitos. A gente está conseguindo levantar eles e trazer alegria, e trazer fé, e trazer esperança. E não só os funcionários, aí agora vai para os clientes. Que solução eu tô proporcionando através da minha empresa? Só que quando não está bem em casa e o seu foco está em coisas, você só foca em dinheiro. Dinheiro passa. Dinheiro é papel. Ele passa. Mas se o nosso foco está no que é eterno, no tesouro do céu, a gente vai usar. A gente vai ter ele como uma ferramenta para benefícios, como bênção, para engrandecer o reino. Então, a nossa postura de nobreza, de posicionamento como rei, como rainha, está engrandecendo, está glorificando o nome do Senhor. Porque eu estou sendo o exemplo de Cristo aqui na terra. Eu estou sendo o exemplo do verbo. Eu estou agindo. E eu estou agindo em amor. Por isso que é bom, ó, quem tem empresa, estudar sobre traços de caráter. Gente, e linguagem do amor é essencial. Você vai saber as habilidades que aquele seu cliente tem. Eu penso assim, ó, na minha empresa, todos vão fazer análise corporal para saber dos seus traços e investir nas suas habilidades, porque eu quero ver pessoas felizes nos seus recursos. Eu não quero ter escravo. Eu não sou escrava. Eu sou uma rainha. Rainha tem apoiadores, ajudadores e não escravos. Ninguém é escravo, apesar de muitos aceitarem que são. Conseguem ver o poder, a visão, quando a gente se posiciona como rainha? E às vezes, gente, a gente não está nem ali presente na empresa o tempo todo, lá, frequentemente, mas a gente está indiretamente. Então, aquilo que está acontecendo contribui para o bem. E é algo que eu estou fazendo, mesmo indiretamente, mesmo à distância. Olha que poderoso. Olha o quanto é precioso. Cada um está no seu lugar. Não, gente, não engulam essa farsa de direitos iguais. Você não é igual. Você é única. Consegue enxergar o valor que tem nisso?
Deus, ele não formou, ele não fez ninguém igual a você. Alguém pode parecer, mas ninguém é igual. Ninguém é igual. E o outro versículo é: Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Aí aqui, ó, quando fala assim, este homem, ou seja, aquelas pessoas pobres estavam clamando. E, através da nossa vida, a gente está sendo resposta de Deus para aquela pessoa que estava clamando. E o Senhor, ó, este pobre homem clamou. Ou seja, aquela pessoa pobre, que estava triste, que estava aflita, necessitada, clamou. E o Senhor ouviu. Ou seja, a gente se torna resposta de oração das pessoas. A gente se torna o quem de alguém. A gente sempre tem o nosso povo. E o libertou de todas as suas tribulações. Então, aquela pessoa que estava aflita, ela foi liberta de todas as tribulações. E uma coisa que eu quero falar aqui, a gente não começa grande. Eu ouvi uma frase que quem começa grande é monstro. Quem começa pequeno é uma semente. E uma semente tem um processo. E depois chega o momento dela dar frutos. E bons frutos. A gente precisa aprender a paciência. A gente precisa aprender a silenciar. Nesse mundo tão conturbado, de fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente não para. E não para estar presente na nossa família, não para ouvir o Senhor, não para ter tempo de qualidade com Ele. Bom dia, Cleide. Percebem quanto a gente se perde. E ainda vem essa mentira insana de que é por direitos iguais. Gente, é uma farsa, é uma mentira. Não tem nada de direitos iguais. Se você quer ter trabalho de homem, você está livre. A gente é livre para escolher. Para a gente escolher o caminho A e o caminho B. O caminho B vamos lá, é o caminho da vida. O caminho A é o caminho da vida. E o caminho B é o caminho da morte. Você é livre para escolher o caminho da morte. Aí vai ter um limite. Você vai chegar no seu limite. Agora, quando você escolhe o caminho da vida, você não sabe onde... Você não sabe o limite, sabe? Até onde você vai chegar. Porque você está sendo conduzida. Amém, Cleide. Você está sendo conduzida e você vai fluir a partir de quem você é de fato. Como filhos, vou repetir essa frase que eu falei ontem, eu gostaria muito que Rafael, o marido de Luana, ele estivesse aqui nessa live, porque ele escreveu um livro e o nome é Liberdade Real. E seria muito bom, né, ele falar. Só que não deu, né? Então eu trouxe só a minha parte. E eu quero repetir a frase que eu falei ontem. Como filhos de um rei, precisamos agir na identidade real. Então a gente precisa estar no nosso lugar e usar a autoridade para fazer justiça, ou seja, para ajustar. E se posicionar, se você é mulher, se posicionar como mulher feminina, virtuosa, sábia. Se você é um homem, para se posicionar como um homem viril, como um rei, com a sua força, né? E isso conseguir contribuir, ajudar os pobres e necessitados. Então, qual é o objetivo na sua empresa? A sua empresa lá fora. Primeiro, a sua empresa dentro, né? Depois a sua empresa lá fora. Sua empresa lá fora vai servir pessoas. Quando o seu olhar pensa em primeiro lugar nas pessoas, falar assim, nossa, o que eu tô fazendo? Que propósito tem pelo que eu tô fazendo? É porque eu preciso de dinheiro. Então já tá no propósito errado. Mas quando você olha assim, não, o propósito que eu tenho com essa ferramenta que eu ofereço, com esse produto que eu ofereço, para levar a solução tal. Aí é um propósito
real, nobre. Então você está olhando para as pessoas, tanto as que estão ali trabalhando para você, apoiando você nessa ideia, no seu produto, no que você sonhou, quanto as famílias, as pessoas que vão receber o produto, ou seja, os trabalhadores e os clientes. Percebe o quanto a gente pode chegar quando a gente se posiciona no nosso lugar. É isso, gente. Foi muito bom ter vocês aqui. Bom, beijo, gente. Fiquem com Deus.